Poucos filósofos antigos se tornaram tão populares nas redes sociais quanto Diógenes de Sinope. Diariamente circulam frases atribuídas a ele, histórias apresentadas como fatos incontestáveis e narrativas que o colocam como o maior sábio da antiguidade, superior até mesmo a Platão, Aristóteles e capaz de humilhar Alexandre o Grande. O problema não é apenas a admiração por um filósofo, mas a maneira como essas histórias são divulgadas, sem contexto, sem crítica das fontes e como se fossem registros históricos indiscutíveis. A realidade é muito mais complexa. O primeiro problema está nas fontes. Diógenes não deixou nenhuma obra filosófica escrita. Quase tudo o que se diz sobre ele provém de autores que viveram séculos depois de sua morte. A principal fonte é Diógenes Laércio, que escreveu no século III d.C., aproximadamente 500 anos depois da vida de Diógenes de Sinope. Sua obra, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, é extremamente valiosa para conhecer tradições antigas, mas não foi escrita como uma investigação histórica nos padrões modernos. O próprio autor frequentemente registra versões contraditórias da mesma história, sem decidir qual seria a verdadeira. Além dele, autores como Plutarco, Luciano e outros também transmitiram anedotas, muitas vezes com objetivos literários, morais ou satíricos. Na antiguidade, era comum utilizar histórias exemplares para transmitir uma ideia filosófica, ainda que sua historicidade fosse duvidosa. Portanto, tratar cada episódio envolvendo Diógenes como um acontecimento comprovado é um erro metodológico. Mesmo assim, nas redes sociais, essas narrativas são apresentadas como fatos absolutos. Frases sem qualquer comprovação aparecem entre aspas. Imagens dramáticas ilustram episódios cuja autenticidade jamais foi demonstrada. E cria-se uma espécie de personagem quase mítico, muito mais próximo de uma lenda do que de um filósofo histórico. Outro problema é a idealização do cinismo. A escola cínica defendia uma vida conforme a natureza, rejeitando convenções sociais, riqueza, luxo e prestígio. Essas ideias podem suscitar reflexões importantes sobre consumismo e independência. Entretanto, frequentemente ignora-se que o cinismo também exaltava comportamentos deliberadamente provocativos e ofensivos às normas públicas. As histórias de Diógenes o mostram vivendo em extrema pobreza, insultando pessoas, desprezando instituições, realizando necessidades fisiológicas em público e transformando o escândalo em método filosófico. Mesmo admitindo que parte dessas histórias possa conter algum fundo de verdade, é legítimo perguntar: a degradação voluntária deve realmente ser tomada como o ideal máximo da sabedoria? Nas redes sociais, muitas vezes essa postura é romantizada. Qualquer comportamento antissocial passa a ser visto como sinal de genialidade. A provocação substitui o argumento. O desprezo pelas normas torna-se automaticamente sinônimo de liberdade intelectual. Essa interpretação reduz a filosofia a um espetáculo de irreverência. Também merece crítica a constante comparação entre Diógenes e Platão. Diversas publicações apresentam Platão como um intelectual arrogante, derrotado verbalmente por um homem que vivia nas ruas. Essas narrativas simplificam profundamente o debate filosófico. Platão construiu uma das obras mais influentes da história da humanidade. Seus diálogos desenvolveram questões sobre metafísica, ética, política, educação, conhecimento e linguagem, que moldaram toda a filosofia ocidental. Mesmo quem discorda de suas conclusões, reconhece a profundidade de sua argumentação. Já Diógenes, pelo menos segundo as fontes disponíveis, deixou sobretudo exemplos de comportamento e frases curtas, não um sistema filosófico comparável ao de Platão. Transformar algumas anedotas em prova de superioridade filosófica é confundir impacto retórico com elaboração intelectual. Situação semelhante ocorre com Alexandre o Grande. A famosa história, segundo a qual Alexandre teria dito: se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, ou aquela em que Diógenes apenas responde: saia da frente do meu sol, são repetidas como se fossem registros históricos seguros. No entanto, são episódios preservados por traduções literárias posteriores, cuja autenticidade permanece discutida entre historiadores. Essas histórias funcionam perfeitamente como símbolos morais, mas não deveriam ser tratadas como fatos comprovados. Quando isso acontece, cria-se uma falsa sensação de conhecimento histórico. Há ainda outro efeito negativo dessa popularização exagerada. Ela modifica o próprio significado da filosofia. Em vez de estudar argumentos, conceitos, demonstrações e debates, muitas pessoas passam a acreditar que filosofar consiste apenas em dizer frases de efeito, humilhar interlocutores ou agir de maneira excêntrica. A filosofia grega nunca foi apenas isso. Sócrates utilizava perguntas rigorosas. Platão desenvolvia diálogos complexos. Aristóteles escrevia tratados sistemáticos. Os estoicos construíram uma ética detalhada.
Os epicuristas formularam uma teoria do prazer cuidadosamente argumentada. Mesmo escolares rivais levavam extremamente a sério a coerência lógica de suas posições. Quando Diógenes é transformado em um herói absoluto das redes sociais, todo esse patrimônio intelectual acaba sendo eclipsado por um conjunto de memes, frases de impacto e episódios cuja historicidade é incerta. Isso não significa que Diógenes deva ser desprezado. Sua crítica à vaidade, ao apego excessivo aos bens materiais e ao desejo de reconhecimento social continua relevante. Porém, uma apreciação séria exige distinguir o personagem histórico da figura lendária construída ao longo dos séculos. A filosofia perde quando substituímos investigação por idolatria. Nenhum filósofo deveria estar acima da crítica. E nenhum conjunto de anedotas deveria ser aceito apenas porque se tornou popular na internet. O respeito pela filosofia exige justamente o contrário. Examinar as fontes, reconhecer as incertezas históricas e avaliar as ideias por sua força argumentativa, não pelo fascínio das histórias que as cercam. Diógenes pode continuar sendo uma figura interessante da antiguidade, mas transformá-lo em um sábio infalível, cuja suposta superioridade sobre Platão, Aristóteles ou outros pensadores repousa principalmente em relatos tardios e anedóticos, não faz justiça nem à história, nem à própria filosofia.